Bom dia, traders, bom dia, pessoal. Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. Seja bem-vindo ao nosso programa Gol do Dia, o seu principal informativo com as principais oportunidades e as principais manchetes do dia para você, trader. Bom, hoje o dia pede cautela e temos 3 pontos importantes hoje que pode mexer com o humor dos investidores. O primeiro ponto é o balanço da Nvidia, que sai hoje no aftermarket após o fechamento de mercado. Porém, a reação só aparecerá amanhã, enquanto o mercado brasileiro estará fechado. O grande risco é se o guidance da Nvidia sinalizar dificuldades para financiar novos projetos. E aí, pessoal, o setor inteiro de tecnologia da empresa vai sentir um forte impacto e vai agitar os mercados também. O segundo ponto é o relatório de empregos, o payroll. Mesmo com atraso de 2 meses, ele ainda importa, tá? E saindo esse resultado amanhã, pode mexer forte nas expectativas nas apostas de corte de juros. E, de novo, o Brasil estará fechado quando isso estiver acontecendo. E o terceiro ponto é a ata do Federal Reserve, que inclusive sai hoje e pode dar pistas importantes, tá? No último encontro, Jeremy Powell deixou claro que não está garantindo o corte de juros em dezembro, mas qualquer pista na ata de hoje pode reposicionar as expectativas, ok? Então, resumindo, hoje o dia tem bastante notícia acontecendo agora, os impactos vão começando hoje, mas o impacto maior pode ser amanhã, justamente quando o Brasil estará fechado. Então, trader, atenção, cautela e fique atento às oportunidades quentes que pode deixar aqui. Vamos para o nosso vídeo de hoje do programa Gol do Dia, mas antes eu já peço para você, se inscreve nesse canal, deixa aquele baita joinha se você está gostando aí, ative o sininho para ser avisado de todos os conteúdos técnicos que compartilhamos aqui. Quer me ajudar um pouquinho mais? Compartilhe o link do vídeo com o seu amigo que está perdido nos mercados internacionais e fala, vamos embora aqui comigo. Iniciando aqui o nosso programa Gol do Dia. Vamos para os gráficos agora. Bom, pessoal, eu começo fazendo um convite para você. Amanhã é o nosso webinar gratuito pela Easy Markets e eu estarei desvendando tudo sobre aquele ativo mais queridinho do brasileiro. É o Shao, desvendando o ouro. E melhor, é gratuito para você. É uma aula fechada onde nós vamos falar tudo sobre esse ativo, como que você pode operar, as métricas, as oportunidades, a movimentação deste ativo que tem crescido bastante ao longo dos últimos anos, ok? Então, ó, não perde tempo, se inscreve no link, eu vou deixar nos comentários aqui do vídeo, tá? Para você garantir sua vaga se não fez a sua inscrição. Vai ser bem legal, vai ser ao vivo, gratuito e melhor, né? Você pode interagir comigo, perguntar, tirar suas dúvidas ao vivo e a cores, ok? Não perde tempo, se inscreve lá e vamos então ao nosso vídeo de hoje, do nosso programa aqui, Gol do Dia. Pessoal, nas manchetes do dia de hoje, não se fala nada mais, nada menos que a onda de aquisições de inteligência artificial da Nvidia, que está avaliada em 24 bilhões e levanta questionamentos lá em Wall Street, tá? Então, assim, se o balanço dela for ruim e dar pistas no guidance dela de dificuldade em financiar os novos projetos da inteligência artificial, isso pode estar flopando, tá ok? Então o mercado está atento a esse quesito, tá? Por quê, pessoal? A Nvidia já investiu 23 bilhões em empresas de inteligência artificial. Então tudo que sai desses investimentos precisa começar a dar retorno, tá? Então vamos ficar atentos sim a essas questões que vão ser levantadas no dia de hoje. E o fechamento o resultado vem no fechamento de hoje, e o que a gente vai ver é o impacto amanhã, tá? Já no aftermarket de hoje a gente vai estar vendo algumas coisas também, tá? Bom, os dados revelam que o desemprego nos Estados Unidos disparou nas últimas 4 semanas, tá? E isso reforça um payroll mais fraco, tá? A grande queda do Bitcoin significa que ele está ficando para trás em relação ao ouro, vamos comentar também no dia de hoje. Wall Street se prepara, então, como falei, os resultados para Nvidia, o foco hoje é o setor de tecnologia. Os futuros americanos seguem subindo, se recuperando um pouquinho em 0,4% no S&P 500. Dow Jones subindo em leve alta, 0,18% positivo, e Nasdaq 0,50%, 0,5% positivo. Forte alta aqui nos mercados americanos, tá? E o índice do medo segue controlado, ouro subindo 1% de alta, 1,13%. Vamos comentar também. No calendário econômico, na tela aqui sobre as notícias, as apostas de corte de juros, pessoal, estão em 59%. E a manutenção dos juros, que ficou dividida entre 40%, né? Lembrando que Jeremy Powell, na sua última coletiva, deixou dividido. Mas, pessoal, com os resultados da ata de hoje e o payroll amanhã, pode mudar bastante as expectativas dos juros, tá? Na madrugada de hoje, lá na zona do euro, no Reino Unido, nós tivemos aqui às 4 da manhã notícia do IPC, tá? Inclusive foi melhor do que o esperado, em 3,6%, ok? Bastante volatilidade na madrugada nos pares do GBP. Na zona do euro, às 5 da manhã, tivemos a política monetária do Banco Central Europeu, tá? Tivemos algumas notícias ali na Zâmbia, mais na zona do euro também, novamente. Libra britânica. E na zona do euro, tivemos bateria de notícia aqui às 7 da manhã sobre o CPI da Europa, tá? Mexendo com os pares do EURUSD.
ok? Daqui 6 minutos tem notícias de hipotecas nos Estados Unidos, baixo impacto. O que é mais importante para o dia de hoje, pessoal, que nós temos aqui, ó, basicamente aqui às 10h30, notícias de médio impacto, que é os preços de bens de exportações, tá? Licenças de construções, ok? Vai agitar os mercados americanos, tá? Os pares de dólar e tudo mais. Às 11h15 tem mais notícia de produção industrial. E às 12h30, estoque de petróleo bruto e uma prévia do Fed de Atlanta, tá? Ok? Então amanhã segue bem movimentado aí nos mercados americanos, tá? Com bastante notícias importantes. No Brasil, às 14h30 tem fluxo cambial estrangeiro. Às 15 horas tem a ata do FOM, que é do Federal Reserve. Às 15, balanço orçamentário. Às 16 está programado. Às 16 horas, pessoal, tá? Então teve um ajuste aqui, ata do Fundo Federal Reserve, e no mesmo horário, discurso de um dos membros do Federal Reserve, que é Williams, tá? Comentando as perspectivas sobre a ata econômica, ok? Depois a gente tem as montagens de posições líquidas aqui, tá? Em todos os ativos, mas o que é mais importante é isso. Então, super quarta aí. Não é super quarta, mas é quase super quarta, né? Vamos falar uma hiper quarta? Então é o seguinte... Vamos para os gráficos aqui, dando início aos nossos ativos internacionais, vamos analisar as oportunidades quentes aqui e agora, tá? O principal índice americano, S&P 500, segue aqui no movimento de tendência de queda, né? Estamos com a nossa média móvel abaixo aqui, no caso os 500 abaixo da nossa média móvel, tendência de queda, mas ele despentou sinais aqui, pessoal, de lateralização. E isso está despertando uma nova reversão, sinalizar uma nova reversão aqui. Se a gente pegar num curtíssimo prazo aqui uma LTB sendo rompida, tá? Reversão de tendência de baixo para alta e um possível cruzamento já querendo formar, lembra, né? Sinal de reversão de tendências longas. Então, o S&P 500 com possível movimento de alta aqui sinalizando, tá? E lembrando, né? Ele pode fazer aquele pullbackzinho maroto e voltar a fazer um movimento aqui de rompimento de pullback, que é uma excelente entrada aqui de reversão. No meio do caminho a gente tem umas regiões de order block aqui, mas aí a gente vai ver como que ele vai chegar aqui, se ele vai rejeitar ou aceitar essa região, o que é bem provável dele romper por conta das orders blocks ser um pouquinho mais fraca a região, tá? Então aponta sinalizar o de força compradora nos mercados americanos. O Dow Jones segue aqui na mesma retomada também, bem parecido os gráficos. Nasdaq também, o mesmo sinalização, possível cruzamento de compra, tá? Já na Ásia, no índice do Japão, lateralizou depois de um movimento de queda aqui, tá, pessoal? Está no mercado mais lateral, com possíveis reversões, tá? Possíveis oportunidades aqui no índice Nikkei, no 225 Japão, ok? Com possível tendência aqui, possível rompimento de reversão também, tá? Vem apontando sinais de alta aqui, fundinhos aqui, né? Cada vez voltando menos, tá? Então, bastante oportunidade aqui também no índice Nikkei. Já na Austrália, movimento também lateral, mesmo gráfico do índice do Japão. Na China a gente teve uma recuperação melhor, com bastante volatilidade aqui na China, terminando o dia com regiões de orders blocks, tá? Os futuros por lá seguem movimentando, seguem abertos, né? Mas com pouca liquidez, com pouca movimentação. Ontem a gente comentou dessa LTB aqui, ó, definida no HK50, e rompeu, veio com a confirmação forte hoje, no período da noite de ontem, né? Da sessão asiática, com a madrugada de hoje, disparou, ok? Então agora fez pullback para tentar retomar o seu movimento altista, certo? Na Europa, os gráficos também estão seguindo aqui a movimentação, pararam a queda e seguem lateral com possível retomada aí de reversão também, tá? Então os mercados estão acompanhando os índices globais, todos andando bem próximos. Reino Unido, índice britânico também, ó, a gente também segue aqui, inclusive, pessoal, olha só, no Reino Unido a gente vem de uma movimentação de baixa, né? E aqui no fundinho, pessoal, apareceu o quê? Um fundo duplo, que é um padrão de reversão. Se ele romper a linha do pescoço, que é a linha da neckline, que é exatamente aqui, a gente confirma aqui um movimento altista, tá? Então fique atento ao FTSE, que é o K100 do Reino Unido, ok? Para as ações, pessoal, nós temos aqui Apple com movimentação boa também, né? Seguindo em pontos aqui importantes de retomada aqui de compra, na nossa média de 200 períodos, que é uma oportunidade de comprar barato. Ações de tecnologia do Google, pessoal, a Nvidia pode pesar no setor de tecnologia americano e isso pode influenciar também as ações do setor tecnológico, Google, Meta, né? Então acho que o que é mais importante hoje lá nos Estados Unidos é a Nvidia, que segue aqui no limbo aqui, em próximo de região aqui de order block, regiões de compra, né? Depois de sequência de dias de queda, tá? Agora, a grande questão é, se o balanço vier pesando forte em relação à dificuldade de financiamento de novos setores ali, do setor de IA, de serviços, né? Isso aqui pode despencar e romper forte, tá? E se vier bom, né? Acho que o balanço vai ser bem, tá um pouco mais tenso, né? Um pouco mais dividido, mas se vier muito bom, a gente pode perceber que isso aqui vai abrir em alta e vai estimular os mercados aqui, principalmente Nvidia, né? Que pode abrir num gap forte de alta, pode estimular os índices americanos e
as outras ações também na abertura também do setor tecnológico, ok? Tesla, vamos dar uma olhadinha em Tesla também. Tesla segue em correções, né, depois de movimentos de alta aqui, segurando o movimento e retomada altista também, tá? Então acho que o mais importante hoje é o balanço da Nvidia e o payroll amanhã, que vai ser bem decisivo para a retomada do otimismo nos mercados, tá? Bom, petróleo e commodities, petróleo caindo forte aqui, tá, pessoal? Caindo bem forte, por sinal. A gente teve aqui, ó, um movimento altista no petróleo ontem o dia todo, tá? E agora, nesse exato momento aqui, tá voltando aqui para o suporte mais importante, que já testou uma, duas, né? Três aqui. E tá vindo pela quarta vez, tá? A gente tá no cenário lateral. O petróleo, se a gente for ver num gráfico de 4 horas, lateral também, tá, pessoal? Ele tá por um bom tempo, ó, desde 29 de outubro aqui, tá lateral preso nesse caixote, tá? Então, assim, aqui a gente tem a oportunidade de compras aqui no petróleo, tá? Compras melhores aqui na extremidade do canal e vendas melhores aqui na extremidade do canal, tá? Ok, pessoal? Para o petróleo Brent, tá? Já que a dominância do dólar segue em retomada altista, inclusive com força compradora. Neste exato momento, recua um pouquinho, tá? E quando ela faz esse recuo, se ela vier com correção depois de um canalzinho de alta que a gente teve aqui, ó. Deixa eu pegar aqui minha setinha. Ó, depois de um canalzinho de alta, tá? Tá recuando aqui, então a gente pode ter uma correção um pouquinho acentuada aqui na dominância do dólar, tá? Inclusive com as notícias que a gente vai ter do payroll, pode também impactar bastante na dominância do dólar, né? E se enfraquecer a dominância do dólar, o euro USD dispara, tá? Então fique atento porque vai dar oportunidades. Já no Shao USD, o ouro segue em alta aqui, tá, pessoal? E assim, ó, ele chegou nesta região aqui, tá? Das nossas orders blocks, e fez uma correção mais acentuada nos últimos dias e agora retomada altista, tá? Pode fazer um pullbackzinho, mas tem tudo para continuar o seu movimento até aqui em cima e testar esta resistência, que inclusive é uma região de vendedores, que será que vai segurar nesta região? Então o ouro tem chão ainda para continuar o seu movimento altista, tá? Beleza pura? Bitcoin, pessoal, Bitcoin é uma situação um pouco mais de cautela, né? A gente percebeu o Bitcoin retomando aí ontem, né? Subindo até os 93.600, né, mil dólares, tá? Fez sim um movimento bom aqui e agora recua um pouquinho, tá? A grande questão é se ele perder esses 90 mil dólares que tá aqui, tá, pessoal? Essa região por aqui, chegar nos 89, a grande preocupação é ele perder aqui até os 87, e aí sim a gente busca 80 mil dólares, 85, tá? Aí é uma grande queda aí que está avaliada em até 5%. Mas, pessoal, se ele ficar num outro cenário aqui, e o que é bem importante, né? Segurando nesta região dos 90 mil aqui, basicamente por aqui mais lateral, pessoal, vai ser um cenário bem importante de força do mercado cripto, tá? Onde ele vai influenciar novamente a retomada altista aqui no cenário do BTC, tá? Muito importante ficar atento para quem gosta do mercado cripto, porque o Bitcoin é o pai de todas as moedas. Então, se ele sobe, as moedas sobem junto. Se ele cai, as moedas caem junto, mas cai dobrada, triplicada, ok? Certo? Então, quando o Bitcoin cai 10, tem moedinhas que cai 30%. Então, fique atento aqui a esse movimento do Bitcoin, a gente vai avaliando com calma bem de perto também. Já nos pares cambiais, pessoal, aqui nos pares cambiais, a gente teve algumas oportunidades aqui, principalmente aqui, ó, no caso do dólar australiano, que é o AUD/CAD, né, tá numa região de reversão depois de um movimento de queda aqui também, pode retomar o seu movimento aqui altista, tá, excelente oportunidade ao dólar australiano com o dólar canadense. Outro ponto importante aqui, o SDJP disparou, continuou o movimento de alta, tá? Forte alta aqui, a dominância do dólar mais forte em relação ao ien. Nas próximas horas a gente pode fazer pullback aqui, tá, pessoal? Tá? E depois retomar esse movimento. Lembrando que a gente tem uma região de base de preço aqui no dólar ien, nesta região aqui, né, dos 154.600, 155, tá? Inclusive região de bola a bola, tá, pessoal? Bom, aqui adiante a gente tem aqui o EURUSD. O EURUSD, pessoal, com a questão do payroll ser um payroll mais fraco amanhã, pode fazer a dominância do dólar cair e o euro disparar, tá? Então tem chance aqui do euro continuar este movimento de alta, né? Inclusive está numa região boa aqui de compra, que é regiões fortes de compradores, tá? Então temos base de preço aqui, temos base de preço aqui, tá? Uma região bem forte aqui no EURUSD, que pode fazer a retomada altista aqui deste ativo, ok? Inclusive com o payroll de amanhã, potencializar, influenciar mais ainda, tá? NZD-USD, tá no limbo aqui também, buscando aqui, vai fazer mais um repique de queda, mas nessa região aqui vai ser bem decisiva, se ele não perder essa mínima, a gente consegue aqui retomar esse movimento, tá? Altista aqui no NZD-USD, inclusive com as notícias de amanhã, né? De novo, fortalece, no caso aqui é o dólar neozelandês, tá? Se o payroll mais fraco, né, enfraquece o dólar, porque reforça o corte de juros, e aí o dólar neozelandês, que é o NZD, dispara, ok? Certo?
Pessoal, bastante oportunidade. Euro-Yen disparou aqui, ó. Nós comentamos ontem, ó. Disparou, bateu máximas aqui também, tá? Agora é esperar a correção. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em outro ativo aqui. GBP, o JPY disparou também, tá? Os pares do Yen aqui desvalorizaram nessa madrugada. Fortaleceu os pares da Europa aqui. GBP, Euro, JPY. Deixa eu ver aqui qual outro ativo aqui que nós temos aqui. AUD/USD. Dólar australiano com dólar canadense, ó. Tá lateral também, tentando segurar nessa região. Vai dar excelentes oportunidades aqui. Inclusive uma região de order block, tá? E se você aguardar, as médias aqui, ó, elas vão se reencontrar daqui a pouco, tá? Por quê, pessoal? Aqui ele vai começar a lateralizar e logo, logo dar um cruzamento de médias, que é um sinal de reversão, tá? Então, vou ficar atento também ao AUD/USD, ok? Certo, pessoal? Então, ó, bastante ativos de oportunidades, bastante cenários aqui, né? Com bastante oportunidade. O cenário está mais favorável nesta semana. Lógico que, pessoal, acho que tem que ficar atento se você for para o setor de tecnologia, a NVIDIA, tá? Que pode impactar bastante nos mercados. E depois, obviamente, o Payroll, que vai ser amanhã, às 9h30, tá? Ok? E o Payroll, pessoal, só para fechar aqui, ó, para quem está assistindo aqui, ó, no TradeView a gente tem como ver aqui o histórico, né? Então, se eu pegar aqui, ó, Non-Farms, que é o relatório de empregos do Payroll, ó, os últimos dados, a previsão era de vir melhor do que o esperado, né? Mas o dado real veio abaixo, né? Então, assim, se o desemprego lá está disparando nos Estados Unidos, a previsão agora de setembro, do Payroll de agora, né? Que é atrasado aqui, vir bem abaixo, né? Previsão aqui bem abaixo. E se vier bem abaixo, reforça de novo o corte de juros, né? Então, assim, o que é esperado aqui, acho que é 22 mil empregos, ó. 22 mil empregos, tá? O último dado foi 50 mil, deixa eu ver. Não, foi 22 mil, tá? A projeção é 50 mil aqui, mas o que se espera aqui, né? O dado anterior, perdão, foi 22 e a previsão é 50 mil empregos de geração, né? Então, minha opinião, acredito que vai vir um dado mais fraco, né? E isso vai ter que reforçar o corte de juros lá, tá, pessoal? E aí, se corta juros, bolsa dispara, né, enfraquece o dólar, os pares ali contra o dólar acabam valorizando mais e mais. Ok? Certo? Oportunidades na mesa, bastante cautela nas análises aqui, bastante oportunidades que você, trader, pode aproveitar. Ok? Ó, não esquece de se inscrever nesse canal se é novo aqui, deixar o like e ativar as notificações, tá? Todos os dias nós vamos ter esse vídeo gravado sobre as oportunidades, notícias, tá? Até a gente retomar com as lives ao vivo aí, vai demorar um pouquinho, tá? Porque hoje nós estamos focados em crescer o canal, então por isso a gente precisa de inscritos aqui no canal pra gente voltar com as lives ao vivo. Então já se inscreve dando aquela forcinha pra nós, deixando o like e se quiser ajudar um pouquinho mais, compartilhar o link do vídeo. Certo, pessoal? Chega por hoje, um grande abraço a todos, juízo, bons trades, tá? Cautela nos mercados e lembre-se, comprar barato é uma oportunidade, certo? Chega por hoje, um grande abraço, juízo, bons trades.